Sair da escassez não é só uma questão de fazer dinheiro entrar. É sobre perceber que a frequência da escassez não começa na carteira, começa no pensamento. Não é o extrato bancário que define sua vibração. É o espaço interno onde você guarda o que acredita. Sobre si e sobre o mundo. Mas calma. Isso não é sobre negar a pobreza ou o sofrimento real de quem passa necessidade. Platão já dizia que as sombras na caverna não eram menos reais por serem ilusões. Elas são vividas, sentidas, doídas. O que ele queria mostrar é que existe mais. Existe uma realidade além daquilo que seus olhos foram treinados para ver. Muita gente que mora em favelas, por exemplo, vive com dignidade, solidariedade e até alegria. E tem muita gente rica morando em mansões de desespero. A escassez não é geográfica. Ela é psíquica, espiritual. É uma sensação de que sempre falta. Falta tempo, falta reconhecimento, falta afeto, falta um motivo para levantar da cama. A pobreza material é uma dor urgente, mas a pobreza de significado, essa suga a alma devagarinho. Spinoza dizia que a liberdade é reconhecer as causas que nos afetam. E quando você começa a se observar, começa a perceber que não é só o sistema que te prende. Às vezes é o hábito de pensar pequeno, de esperar pouco, de repetir o que disseram sobre você. Foucault mostraria que o controle nem sempre vem de fora. Ele é internalizado. Está na voz que diz não posso, não consigo, isso não é para mim. E é aí que a mudança começa. Quando você percebe que pode duvidar até da sua programação. A física quântica já mostra há décadas que realidade e observador estão entrelaçados. Sua intenção afeta o campo. Sua atenção muda a forma como o universo se apresenta para você. O hermetismo ecoa isso desde o Kybalion. O universo é mental. O que você acredita, você cria. O que você resiste, você atrai. O que você teme, você alimenta. Então, o primeiro passo para sair da escassez é se perguntar: o que dentro de mim ainda acredita que não merece? Porque, meu bem, a frequência da abundância não começa no Pix, começa na autoestima energética. Existe um lugar dentro de você que aprendeu a esperar o pior, que foi treinado para antecipar o não vai dar, o vai faltar, o não consigo. Esse lugar aprendeu a sobreviver num mundo de escassez, porque era isso ou se quebrar de vez. E está tudo bem. Foi o melhor que ele conseguiu fazer até aqui. Mas agora, talvez seja a hora de parar de só sobreviver. O universo não responde à sua vontade consciente. Ele responde à sua frequência. E a frequência não é o que você fala. É o que você vibra sem perceber. É aquele pensamento repetido 1000 vezes enquanto você dobra a roupa, o peso no peito quando o boleto chega, o olhar desconfiado toda vez que algo começa a dar certo e uma voz dentro sussurra: será que eu mereço mesmo? A abundância é um estado interno antes de se tornar uma manifestação externa. E mudar essa frequência não é um passe de mágica. É um processo de reencontro com quem você era antes de te dizerem que era demais ou que não era o suficiente. É um processo de limpeza dos lixos mentais que você herdou, das narrativas que grudaram em você como etiquetas. Pobre, difícil, azarado, fora do sistema, quebrado. Nenhuma delas é a sua essência. A escassez não é só falta de dinheiro. É falta de sentido, de prazer, de confiança na própria existência. É viver correndo atrás de algo que alivie a dor, de não saber por que a vida parece emperrada. Mas a abundância é o contrário disso. É saber que já existe um caminho e que você pode abrir espaço para ele. E abrir espaço significa esvaziar o que está cheio demais de passado. Significa parar de repetir que tudo é difícil e começar a perceber onde está a leveza. Leveza não é alienação. É a sabedoria de entender que resistir ao fluxo só cria mais atrito. É como tentar nadar contra o rio e se culpar por não chegar em lugar nenhum. Você muda sua frequência quando escolhe a coragem de confiar. Quando, mesmo sem provas, começa a agir como se já tivesse. Quando olha para a vida e diz: eu escolho não viver mais em guerra com ela. E isso começa dentro. Começa agora. A mente gosta de fazer acordos com o futuro. Quando eu tiver dinheiro, aí sim vou relaxar. Quando tudo se resolver, vou confiar. Quando a maré virar, eu volto a sorrir. Mas aqui está o segredo que quase ninguém fala. O campo de criação não responde ao que você vai sentir depois que conquistar. Ele responde ao que você é capaz de sentir agora, mesmo sem garantias. Isso é o que reprograma a realidade. É isso que sintoniza sua frequência com o que você deseja. Não é se convencer de nada. É começar a sentir um tipo novo de presença. Uma confiança que nasce não da prova, mas do encontro com algo mais profundo do que a dúvida. Sabe por que isso é tão difícil? Porque fomos condicionados a viver apenas na lógica, a precisar de evidência, a desconfiar do invisível, a medir a vida com régua. Mas a abundância é um estado energético. Ela é sensível,
fluida, criativa. Ela vem quando você se abre ao campo das possibilidades, não quando está tentando controlar tudo. A física quântica mostra que a realidade é moldada pela observação. O que você espera influencia o que se manifesta. A consciência é o pincel. A matéria é a tela. O universo responde à vibração do seu ser, não ao seu desespero por resultados. E aqui vem um ponto importante. Abundância não é só uma conta bancária recheada. Ela é sentir-se pertencente à vida. É saber que há espaço para você. É poder respirar fundo sem culpa, sem correria mental, sem precisar se provar. Muitas pessoas que vivem em favelas, periferias, quebradas, possuem uma frequência elevada. Mesmo sem dinheiro, elas vivem em comunidade, compartilham um pouco, confiam nos ciclos da vida. Isso é abundância vibracional. É possível viver em um lugar simples e ainda assim estar em alta frequência, porque a frequência não tem a ver com CEP, tem a ver com coração. O que você sente ao acordar? Você se trata com respeito ou com pressa? Fala consigo mesmo com compaixão ou com cobrança? Tudo isso emite sinal. Tudo isso sintoniza sua realidade. E quando você começa a mudar essa relação com o agora, o depois começa a se reorganizar por consequência. Não se trata de positividade. Se trata de coerência interna, de colocar o corpo, a mente e o espírito na mesma vibração. A de que você pode viver em paz, mesmo enquanto ainda constrói o caminho. Você não precisa de provas para começar a confiar. A confiança é que traz as provas. Agora escuta. Você não veio até aqui para só sobreviver. Você não veio para se arrastar pelos dias torcendo para sobrar um trocado no final do mês. Você veio para lembrar quem é. Veio para acessar aquilo que o mundo tentou apagar. Seu brilho natural, sua capacidade de criar realidades, sua centelha viva. A escassez não é sua identidade. Ela é um estágio, um eco, um lembrete de onde ainda falta presença. Mas ela não é você. Você não é sua conta bancária. Você não é o medo que herdou da sua mãe, nem a culpa que seu pai plantou com palavras frias. Você é o que escolhe agora. E se não puder mudar tudo de uma vez, mude uma coisa. Comece a vibrar como quem já saiu disso. Porque a abundância não vem para te salvar. Ela vem quando percebe que você já parou de se sabotar. O universo não te ouve quando você implora. Ele te escuta quando você vibra. E vibração não se finge, se encarna. É quando você fala com firmeza. Eu mereço. Eu recebo. Eu não vou mais negociar minha paz. Você quer sair da frequência da falta? Então para de repetir que tudo dá errado. Para de se reduzir ao cansaço, ao trauma, ao boleto. Honre tudo que te trouxe até aqui. Mas não se prenda mais à versão que só sabe sofrer. Sabe aquele brilho no olhar de quem confia mesmo sem provas? Esse brilho é o sinal de que você já está na frequência. E a frequência é tudo. É ela que abre as portas. É ela que muda o mundo. De dentro para fora. E se nada for a mudar? E se o mundo continuar girando com suas injustiças, suas falhas, suas engrenagens tortas? Ainda assim, você pode ser o ponto onde tudo começa a ser diferente. Porque quando você muda o lugar de onde olha, muda o que vê. E quando muda o que vê, muda o que vibra. E quando muda o que vibra, tudo à sua volta precisa responder. A vida não escuta pedidos, ela escuta frequências. E quando você para de repetir o medo e começa a emitir verdade, ela não tem outra escolha a não ser abrir caminho. Não é sobre esperar que tudo melhore para sentir paz. É sobre sentir a paz que melhora tudo. Você não precisa vencer o caos. Você só precisa lembrar que não é ele,